Mas vamos Então, lá. Zaire, ensina para o pessoal qual que é o macete para você saber se é obra ou se é serviço de engenharia. Então, a galera os advogados aí que estão assistindo a gente, eles vão gostar disso, porque advogado gosta muito da etimologia da palavra, da terminologia, e por esse caminho é o caminho que, inclusive, é o caminho orientado pelo próprio Tribunal de Contas, que em alguns manuais deles, eles orientam a gente, se a gente conseguir trazer à luz para o verbo dessa contratação. O que seria o verbo dessa contratação, Maíra? É a gente pensar assim: eu preciso fazer o que nesse edifício? Eu preciso restaurar? Eu preciso ampliar? Eu preciso conservar? Eu preciso reformar? Então, eu vou analisar o verbo, a depender do verbo do objeto a ser contratado, do objeto que eu preciso, e aí eu defino se é serviço de engenharia ou se ele é obra. E aí é onde faz toda a diferença do mundo, né? Porque aí, se eu defino que ele é obra, eu vou acessar minha caixinha de ferramentas das minhas soluções para obras. Seria serviço de engenharia, eu vou acessar o outro lado da caixinha de ferramentas. Mas é basicamente analisando o verbo do problema que eu tenho, né? Do problema e da solução que eu tenho que encarar ali, que eu tenho que enfrentar na minha contratação. E aí é importante também só fazer esse adendozinho aqui de forma bem rápida do serviço de engenharia comum e especial. O melhor jeito da gente definir e que eu aprendi assim de uma forma muito lúdica, muito didática, é assim: se eu pegasse um manual para fazer isso, eu conseguiria fazer em qualquer lugar? Ou seja, eu sempre uso esse exemplo: uma infraestrutura de câmeras de monitoramento. Ela é a mesma infraestrutura de câmeras de monitoramento, obviamente, a depender da técnica do equipamento, mas eu faço do mesmo jeito. Então, se eu pego um prédio grande, se eu pego um prédio pequeno, se eu pego uma via, a expertise técnica, a solução técnica para uma instalação de uma rede de monitoramento, ela é padronizável, porque eu consigo ali, alterando quantitativos, alterando especificações, se a câmera vai girar, se a câmera não gira, enfim, mas ela é padronizável. Agora, eu tenho algumas outras soluções que eu não consigo dar respostas padronizáveis, que é o exemplo que a gente está vendo, a tragédia ali no Rio Grande do Sul, né? Que aí eu logo penso naquele exemplo daquela ponte. Eu não estou lembrada agora o nome do município, mas caiu uma ponte lá e eles vão ter que reconstruir. O poder público vai ter que reconstruir essa ponte, vai ter que construir uma ponte nova ali. E aí, isso é padronizável? Não. A ponte que vai ser construída ali vai ter que considerar os fatores ambientais do local, o solo do local, o vento do local, se ali passa mesmo um rio, ou se é só um liame ali, um fiozinho de água, e quando enche, que fica essa coisa absurda que nem aconteceu, eu não sei. Então, a solução técnica que vai me dizer isso. Então, eu não tenho uma solução padronizável. Então, eu escolho o verbo, eu entendo qual é o verbo do meu problema e do que eu preciso solucionar. Depois disso, eu percebo: a minha ação vai ser padronizável ou não vai ser padronizável. Aí, a depender das minhas respostas, eu vou acessar aí as minhas soluções dentro da 1433. E aí você vai ter ali o seu insight para escolher a modalidade adequada, né? Se é uma coisa que é padronizada, se é uma coisa que não é, se é uma coisa que você vai exigir ali um grau de personalização determinado, né? Como que é o nome da palavra lá? Heterogeneidade. Não, eu nem sei falar Ou essa não, palavra. não, gente. A gente é mais fácil Eu falar sempre travo para falar. inexigibilidade do que essa palavra. Então, Exatamente. e a própria lei fala isso, né? A definição que está lá, o artigo 6º, para mim, ele é uma bíblia para o operacional, porque ele traz ali vários conceitos, explicando um por um, e quando você vai lá para a letra da lei, né, lá está escrito assim, ó, vem falando que os serviços especiais comuns são aqueles que já traduzindo, já é padronizado pelo mercado, né? Que é isso que você trouxe. Com o manual eu consigo fazer?
então já está ali. E aí aqueles que não são, são os especiais, então é por exclusão. E aí dessa forma fica muito tranquilo de entender, né? Gente, vocês anotaram essas dicas aí? Aproveita, pessoal, anota, coloca num caderninho, tá bom? Eu vi um comentário aqui do Jorge, que ele comentou aqui com a gente que ele acha que a lei não é célere, que não traz celeridade para obras. Mas aí essa é a questão, né? Qual obra? É uma obra padronizável? Não é uma obra padronizável? A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está tratando obra ali como extraterrestre, como uma coisa fora do normal, mas às vezes eu consigo fazer ali dentro do prazo do pregão, que são, né, no caso de obras de serviço comum, se eu não me engano, são os 10 dias úteis, eu sou péssima para decorar número, são os 10, né? Eu sou péssima para decorar número. Obra serviços comuns, né? Obras de serviço comuns é 10. É 10 dias. Isso, são 10. Eu olhei esse negócio Então, essa eu tenho semana uma cola e disso que fica na minha mesa, porque eu sou péssima para decorar. Então, a gente está falando de 10 dias úteis, enquanto o pregão para aquisição de bens é 8 dias úteis. Então, assim, não é uma diferença absurda, poxa vida. Então, a gente tem que pensar assim com mais carinho nisso, e é por isso que é tão importante a etapa de planejamento, mesmo que a gente não goste dela, mas é nela que a gente vai verificar tudo isso, é nela que a gente vai perceber. Porque às vezes eu estou tratando como um serviço especial, que aí eu estou imaginando um prazo absurdo, mas aí quando eu paro para analisar ali o meu problema, eu falo, não, mas isso daqui é padronizável, então não é especial. Então é tudo uma questão do que a gente pretende licitar. E aí, realmente, aquelas obras muito complexas, aqueles objetos muito específicos, a lei deu esse prazo maior, e que eu penso que é até positivo. Por exemplo, eu falo daqui do interior de Minas. Então, se eu tenho uma obra muito, muito, muito complexa, eu tenho que talvez dar mais tempo de publicação mesmo, para eu conseguir que empresas fora daqui consigam ver o meu processo, se organizar para participarem do meu processo. Porque aí as empresas que sempre ficam olhando ali, né, naquele revista de licitações que o pessoal recebe daqui da região, às vezes não vai atender, porque é muito específico. Então, às vezes, eu preciso que isso chegue a empresas que estão um pouquinho mais longe, né, talvez, para conseguir me atender. Então, às vezes, o prazo também não é nosso inimigo, né? Então, tem que analisar o porquê que isso não está trazendo celeridade. Porque, às vezes, a gente também está querendo uma celeridade lá nos 10 dias úteis, nos 8 dias úteis, e aí, às vezes, a gente pula algumas etapas importantes do planejamento, e aí isso vira um processo lá para responder as impugnações. Que aí a gente deixou a gente de contratação doidinho, porque aí chove de impugnação e às vezes eu não tenho como responder. Então é importante, sim, a gente analisar tudo com muito cuidado.